E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai de princípios da óptica geométrica, tá? Então, vamos lá. O primeiro que a gente tem aqui é o princípio da propagação retilínea da luz. Significa o quê? Que a luz se propaga em linha reta nos meios que são homogêneos e transparentes, tá? Então, se eu tenho uma fonte de luz aqui, a luz vai se propagar em linha reta, a luz não vai fazer curva. Simples assim. Bom, consequência da propagação retilínea da luz, nós vamos ter a formação de sombra e penumbra. Bom, a formação de sombra vai acontecer quando a gente tiver uma fonte de luz pontual, tá? Então, imagine uma fonte de luz pontual aqui, esse aqui é um objeto opaco e aqui é a minha parede, certo? Então, essa fonte de luz vai emitir luz para todos os lados, certo? A luz que bater nesse meu obstáculo aqui, né, nesse meu objeto que é opaco, vai ser parte absorvida e parte vai ser refletida. E aí, pelas extremidades aqui a luz passa, né? Por aqui a luz passa, por aqui a luz passa, por aqui a luz passa, e aqui por baixo também, ali. E aí, nós vamos ter o seguinte, esta região aqui, tá? Essa região aqui, a luz não chega. Por que que a luz não chega? Porque nós temos um objeto opaco, né? Tapando aí a passagem da luz. Então, aqui é onde a gente vai ter a formação de sombra, tá? Porque nós temos um objeto opaco aqui na frente da nossa fonte de luz, certo? Então, nesse ponto, nessa área, nessa região, a luz não vai conseguir incidir. Olhando isso em duas dimensões, basicamente aqui eu tenho a minha fonte de luz pontual, né? Olhando de perfil aqui, meu objeto opaco e aqui minha parede. Então, vamos lá. Ó, a luz passa aqui, a luz passa aqui, passa aqui. Essa região aqui tá iluminada, porque daqui para cá a luz consegue bater. Essa região aqui tá iluminada, porque daqui para cá a luz consegue bater. Porém, essa região aqui, a luz não chega, justamente porque o meu objeto está na frente. É onde a gente vai ter sombra, ok? Bom, já quando nós temos uma fonte de luz extensa, nós vamos ter formação de sombra e de penumbra. Isso aqui é uma fonte de luz extensa, aqui está meu objeto, aqui está meu anteparo. Eu posso pensar nessa minha fonte de luz extensa como uma junção infinita de fontes de luz pontual. Então, deixa eu pegar essa fonte de luz pontual desse ponto, né, dessa extremidade aqui. Bom, ela vai conseguir emitir luz, né? E a luz vai conseguir passar daqui para lá, vai iluminar. E lá na outra extremidade, aqui. Então, essa região não vai ser iluminada dessa fonte pontual. E aí, eu faria isso para todas elas, mas se eu pego as extremidades, eu já consigo. Bom, essa outra extremidade, ela consegue iluminar daqui para lá. E essa outra extremidade, dali para cá. Aqui, vai estar iluminado. Aqui, vai estar iluminado. Essa outra região aqui, a luz não chega, certo? Nessa região aqui, a luz não chega. É onde a gente tem formação de sombra. Porém, essa região aqui, ó, eu vou fazer em cinza aqui, é onde a gente tem uma iluminação parcial. Por quê? Você tem iluminação de uma parte da fonte de luz, mas da outra acaba bloqueando. Então, nessas duas regiões aqui, é onde a gente tem o que a gente chama de penumbra, tá? Então, só tem informação de penumbra se eu tiver uma fonte de luz extensa. Vejam só os eclipses. O eclipse solar, bom, todo mundo sabe, né? A Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra. Bom, em algum momento, a Lua fica entre o Sol e a Terra. E aí, por conta da perspectiva, né? A gente sabe que a Lua é muito menor que o Sol, mas por conta da perspectiva, a Lua acaba encobrindo o Sol. Bom, sendo o Sol uma fonte de luz extensa, né? E a Lua aí tá diante do Sol, olha aqui, ó. Vou fazer os raios aqui de luz pra gente ver bem certinho. Aqui, ó. Passa naquela extremidade, passa nessa extremidade. Passa aqui, passa aqui. Essa aqui é a região de
sombra. É onde as pessoas vão enxergar o eclipse total do Sol. É onde a gente vai ver a Lua completamente, cobrindo completamente o Sol. Já essa região aqui em volta é a região de penumbra, né? Onde a gente tem uma iluminação parcial, ou seja, a Lua vai conseguir cobrir parcialmente o Sol. Por conta da posição geográfica que as pessoas estão ali, elas vão enxergar então o eclipse solar parcial. É a região de penumbra. Já o eclipse lunar é quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, e aí a Lua se encontra na região de sombra da Terra. E aí nós temos o eclipse, então, lunar. Porém, a gente tem uma situação da órbita da Terra, né, ser em torno do Sol, mas o eixo de inclinação da Terra faz com que a gente não tenha eclipse solar e eclipse lunar o tempo todo, tá? Bom, para que nós tenhamos um eclipse solar, a Lua tem que estar entre a Terra e o Sol. Isso só vai acontecer aqui, ó, na Lua nova. Para que nós tenhamos, então, um eclipse lunar, a Terra tem que ficar entre o Sol e a Lua. Acontece apenas na Lua cheia. Mas por conta da inclinação aqui da Terra, desse eixo da Terra, ela não acontece em toda a Lua cheia, nem o eclipse solar acontece em toda a Lua nova. Porém, se acontecer um eclipse solar, é lua nova. Se acontecer um eclipse lunar, é lua cheia. Ok? Seguimos. Temos o princípio da independência dos raios. Então, se os raios se cruzam, o que acontece? Desvia, ele para, ele some? Nada. Eles são independentes. Então, mesmo depois deles se cruzarem, ó, esse cara cruzou com esse cara, ele segue o caminho, ó, esse cara cruzou com esse cara, segue o caminho, nada aconteceu, tá? Eles são independentes, tá? Então, por exemplo, aqui você tem duas lanternas iluminando. Nessa região, você vai ter iluminação das duas lanternas, mas olha o raio ali, ó. Mesmo depois de cruzar com o outro, continua tudo normal. Né? Cada um segue seu caminho, como se nada tivesse acontecido. A gente se encontrou, foi bonito, acabou, vamos embora, né? Nada aconteceu, finge que você não existe. Conheço pessoas assim. Vamos lá. Princípio da reversibilidade dos raios. Então, quer dizer que o caminho, a trajetória que a luz faz, independente se ela está indo ou voltando, o sentido, né? Ou seja, independente do sentido de propagação, o caminho vai ser o mesmo. Então, imagine que eu tenho uma fonte de luz aqui, né? E aí, ela tá iluminando, bate nesse espelho, reflete nesse espelho e vem para cá. Se eu tivesse a fonte de luz aqui, que é o caso da figura B aqui, pronto, ó, o caminho é o mesmo. Isso significa que se você enxerga alguém pelo espelho, essa pessoa também te enxerga. Então, nada de fazer careta pro pai no banco de trás do carro. Ele está te vendo, assim como você vê ele também pelo retrovisor, tá? Então, esse é o princípio da reversibilidade dos raios, ok? Bom, do princípio da propagação retilínea e da independência dos raios, a gente tem a câmara escura de orifício. A gente pode simplificar bem o funcionamento do olho humano, da câmera fotográfica, usando uma câmara escura de orifício. Então, como é que funciona isso? Você tem um objeto aqui, você tem uma câmera escura. Isso aqui é uma fonte de luz secundária, então já vou considerar que os raios, né, já estão refletindo, vai refletir para tudo que é lado, mas eu quero dois principais, ó, da ponta aqui, ó, bateu lá, e do bundinho aqui, bateu aqui. Então, a imagem formada no fundo dessa câmera vai ficar assim, ó, de cabeça para baixo, ou seja, a imagem formada no fundo da nossa retina está de cabeça para baixo. É o nosso cérebro que faz todo o trabalho de desinverter. Ou não, né? Vamos filosofar aí. Bom, gente, aqui, ó, você tem uma distância que eu vou chamar de D, e aqui você tem uma outra distância que eu vou chamar de D'. Aqui você tem a altura H do objeto e aqui a altura H' da imagem, tá? Você tem aqui um problema de semelhança de triângulos, gente. Olha isso aqui. Você tem dois triângulos semelhantes. Esse ângulo é igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Esse ângulo é igual a esse, porque eles são alternos internos. E aí, obviamente, para finalizar, esses ângulos aqui também são iguais. Muito bem. Como você tem triângulos semelhantes, se você fizer a razão
entre a base e a altura desse triângulo maior tem que ser igual à razão entre a base e a altura do triângulo menor. Simples assim. Então, você tem dois princípios sendo observados aqui: o princípio da propagação retilínea e o princípio da independência dos raios. Vamos fazer dois exemplozinhos, só para a gente entender melhor? Então, temos o seguinte: a um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno, então, pensou em utilizar seus conhecimentos de óptica geométrica e mediu, em determinada hora da manhã, o comprimento das sombras do prédio e a dele próprio, projetado na calçada, LA, respectivamente. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era cerca de 22,1 metros. As medidas por ele obtidas para as sombras foram de 10,4 metros para o prédio e 0,8 metros para ele mesmo. Então, qual é a altura do aluno? Então, vamos pensar o seguinte: aqui nós temos o prédio, né? Então, o prédiozinho, janelinha, né? E aqui nós temos o aluno. O sol está iluminando aqui. O sol está iluminando aqui, né? Lá de cima. E aí, a iluminação vem aqui, né? Ó, vai bater no mesmo ângulo. E aí, nós vamos ter a região de sombra, vou fazer em vermelho, aqui. Certo? Aqui é a sombra do prédio, aqui é a sombra do garoto. Então, de novo, nós vamos ter semelhança de triângulo aqui, gente. Olha isso. Esse ângulo é igual a esse. O ângulo de incidência do sol aqui é o mesmo. Então, esse ângulo também é igual a esse. Semelhança de triângulos. Então, se eu fizer a altura do prédio dividido pela sombra do prédio, que é a altura dividido pela base, ou base dividido pela altura, a ordem das batatas não altera a maionese, desde que você faça o mesmo do outro lado. É igual à altura do nosso estudante aqui, do nosso aluno, dividido pela sombra dele. Bom, vamos lá. A altura do prédio, ele achou que era 22,1 metros, sendo que a sombra de 10,4. A altura dele nós queremos descobrir e a sombra é de 0,8 metros. Multiplicando cruzado aqui, 22,1 vezes 0,8 dividido por 10,4. Temos que a altura deste cara aqui é de 1,7 metro, ok? Ou 1,70 metros. Segunda situação: uma pessoa se encontra a 10 metros de uma câmara escura. Sua imagem, projetada na parede posterior da câmara, tem comprimento de 20 centímetros. Se a pessoa se aproximar 2 metros da câmara, qual será a variação percentual no tamanho da sua imagem? Gente, esquematiza isso, desenha, tá? Você tem aqui, ó, né, a pessoa, aí você tem... Eu gosto de simplificar isso aqui, tá, gente? Eu faço aqui o objeto, né? Aí eu faço aqui os raios. Peraí que eu fiz demais aqui. Faço os raios, aí faço a imagem. Simples assim. Bem simplificado. Aqui é o limite. Então, aqui seria a distância da pessoa até a câmera escura e aqui seria o tamanho da câmera escura, que é um tamanho fixo, né? Então, nós temos duas coisas que não variam, que é o tamanho da pessoa e o tamanho da câmera escura, tá? Na situação 1, nós temos que ele está a uma distância de 10 metros e a formação da imagem de 20 centímetros. Na situação 2, ele se aproxima 2 metros. Então, vou esquematizar de novo aqui. Gente, não faz nem escala, tá? Eu não faço nem escala. Eu só rabisco, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, fez aqui, né? Aí, aqui, só um pouquinho. Aí, fez a imagem aqui. Pronto, ó. Só esquematizadinho. Essa altura aqui é a mesma. Essa distância aqui é a mesma, gente. De novo, meu desenho não ficou preciso e não é para ficar mesmo. É um trabalho que a gente não precisa ter. E aí, eu não sei qual ficou essa altura aqui, que eu vou chamar de Hzinho. Eu sei que ele se aproximou 2 metros. Então, quer dizer que ele está agora a 8 metros da câmara escura. Gente, razão e proporção, né? Semelhança de triângulos. Se eu fizer da situação 1 ali, ó,
H sobre 10. E, gente, eu não vou transformar a unidade, sabe por quê? Porque eu vou usar metro, metro, centímetro, centímetro, metro, metro, centímetro, centímetro. E aí, como são diretamente proporcionais, essas grandezas acabam cortando ali, então não precisa transformar a unidade nesse caso. 20 dividido por D. Da segunda situação, então, nós temos Hzão dividido por 8, Hzinho, que é a altura nova, dividido por Dzinho. Aqui, ó, multiplica cruzado, vai ficar Hzão vezes Dzinho, igual a 20 vezes 10. Aqui vai ficar Hzão vezes Dzinho, igual a 8Hzinho. Ué, isso aqui é fixo, né? Hzão e Dzinho. Aqui também. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Logo, isto é igual a isso. Então, eu vou ter que 20 vezes 10 igual a 8 vezes Hzinho. Isso vai dar 25 centímetros, mas não é isso que ele perguntou. Ele perguntou a variação percentual. Então, você pega o H que você tem agora e divide pelo H que você tinha antes. Vamos chamar de linha. Vai ser 25 sobre 20. Isso vai dar 1,25, ou seja, 125%. Isso quer dizer que a imagem aumentou 25%. Os 100% são os 20 centímetros. E os 5 centímetros a mais são 25%. Não precisava nem fazer uma conta matemática, né? De cabeça a gente já resolvia isso. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, é isso. Próximo a gente começa com espelhos. Até mais.